Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, repara aqui embaixo o botão vermelho, inscrito, inscreva-se, confirma a tua inscrição, confirma também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo o link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Então clica uma vez esse link, faça a tua inscrição, gente. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama de maneira direta. Então assim, reforçando aqui, tem um link da Betfair fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Faça a tua inscrição, vamos ajudar o nosso Vasco. Depósito mínimo, tá? 5, 10, 15 reais. Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e jogos para maiores de 18 anos, beleza? Deixa eu pegar o telefone aqui, porque tem uma galera aí publicando algumas questões envolvendo o novo treinador do Vasco. Saiu hoje também a matéria de uma nova empresa interessada na SAF do Vasco, no futebol do Vasco. Vamos falar sobre isso e muito mais. Sobre o Felipe também, no comando técnico do Vasco. Felipe que conseguiu sua primeira vitória ontem diante do Atlético Mineiro, dentro de São Januário, 2-0. O Vasco foi muito superior à equipe do Atlético Mineiro. O Vasco jogou ali com meio campo robusto, né, com 3 volantes, mais o Coutinho na frente ali, Verratti dentro da área de vez, onde o Verratti funciona bem melhor, ficando mais vezes dentro da área, saindo pouco da área. Então, funcionou muito bem o esquema que o Felipe armou para o Vasco, conseguiu encontrar um jeito, pelo menos no jogo com o Atlético Mineiro, né? Conseguiu encontrar um jeito para o Vasco jogar. Jogou, venceu. Felipe se emocionou ontem, parabéns ao Felipe, sabe, merece, é ídolo também na história do Vasco, é cria do Vasco, então tem sentimento, sim, tem amor. As pessoas inventam narrativas, filho do Felipe joga no Flamengo, treinou na base, treinou, agora ele é do Vasco, agora ele joga no Vasco. Só para matar esse assunto, para os mal informados que querem atacar o Felipe mesmo, ao invés de parabenizar, deixa eu dar os parabéns aqui, porque o Felipe conseguiu uma vitória na frente do Vasco. Não, eu vou criticar, porque o filho do Felipe jogou na base do rival. Pelo amor de Deus, isso é muito pequeno, cara. O filho do cara tem sonho de jogar futebol profissional também, e ele tá no Vasco. Hoje ele jogou o Sub-20 pelo Vasco. Por que não foi assistir? Por que não foi assistir? É brincadeira, né? Então, parabéns ao Felipe, parabéns pelo trabalho, parabéns pela vitória ontem diante do Atlético Mineiro em São Januário. Felipe não vai continuar como técnico do Vasco para a próxima temporada. O Vasco busca aí um novo nome de um novo treinador para assumir o comando técnico do Vasco. Alguns nomes surgindo aí na imprensa, né, em alguns veículos de comunicação do Vasco. E eu, hoje, agora na parte da tarde, eu apurei alguns nomes para trazer aqui para vocês. Eduardo, verdade do Renato Gaúcho? Mentira, não tem nada entre Vasco e Renato Gaúcho. Acabei de apurar essa questão, gente. Uma questão que atrapalha o Vasco, tá? Apurei com uma pessoa de muita confiança dentro do clube. Eu perguntei, essa situação envolvendo o nome do Renato Gaúcho, existe alguma coisa? Tem alguma chance? Agrada a diretoria do Vasco? Eduardo, zero chance, não tem nada. Ninguém falou em nome do Renato Gaúcho aqui dentro do clube. É essa a informação sobre o Renato Gaúcho. Então, Vasco, a informação que eu recebi entre Vasco e Renato Gaúcho não tem nada. Esse papo de Renato Gaúcho é nome preferido, não é não. Eduardo, pode vir, se o Renato Gaúcho acertar amanhã, beleza, é um bom treinador. Eu não tô falando aqui que ele é mau treinador, tô falando que o que eu apurei agora, nesse instante, nesse momento aqui, entre Vasco e Renato Gaúcho não tem nada. Se acertar amanhã, amém, vamos apoiar, vamos torcer. Eu gosto do Renato Gaúcho, gosto do estilo de treinador, do treinador Renato Gaúcho, mas de fato é que nesse momento não tem nada, tá? Sobre treinador estrangeiro, gente, o Luiz Castro, esse sim, segundo a matéria do GE, e aí eu tentei insistir nessa questão aí, as pessoas ficam em cima do muro e tal, o Vasco teria feito uma proposta de 2 milhões de reais para a comissão técnica inteira do Luiz Castro, tá? É mais ou menos aí o que o Santos ofereceu, Cruzeiro, entre outras equipes aí que estão interessadas também no ex-treinador do Botafogo, Luiz Castro. Na minha opinião, o melhor nome de todos aqui, tá? Independente, acertou com o Vasco, não acertou com o Vasco, vou continuar achando o Luiz Castro o melhor nome do que os que eu estou falando aqui para vocês. Inclusive o Renato Gaúcho. Eu acho o Luiz Castro melhor que o Renato Gaúcho, principalmente nesse momento para o Vasco, né? Eduardo, mas o elenco vai precisar de uma reformulação. O Vasco já está fazendo.
já mandou aí 6, 7 embora, tem mais gente indo embora também. O Vasco tá negociando alguns contratos, rescindindo alguns contratos, e é isso faz parte do planejamento. Então, o Vasco fez sim uma proposta para o Luiz Castro e aguarda um retorno do treinador, que só vai responder Santos, Vasco, depois do dia 15 de dezembro. Isso é uma posição do treinador, tá, gente? Então, ele deixou isso claro para a imprensa, ele deixou isso claro para todo mundo e temos que respeitar a vontade, né? E, enfim, o treinador, o Luiz Castro, tá certo? Sobre Tite no Vasco também. E aí, vocês acham um bom nome? Não tem nada não, tá? Vou adiantar aqui, não tem nada também não. Tô falando dos nomes que surgiram aí na imprensa e eu tô repassando para vocês aqui. Não tem nada, não teve conversa nenhuma com o Tite, nem sondagem por parte do Vasco, não teve nada, tá? Mas como a galera tá colocando na mesa, e aí, você acha uma boa? Porque eu gosto. Eu acho até que o estilo do Tite pro Vasco é um bom estilo. O Vasco tá precisando de uma reformulação no elenco. Então o Vasco precisa de um treinador linha dura. Um gauchão desse estilo Tite mesmo, joga na retranca, ganha de 1-0. Gente, o Tite foi campeão mundial com o Corinthians, o Tite foi bem na seleção brasileira. Eduardo, não ganhou a Copa do Mundo, mas quantos anos que a seleção brasileira não ganha a Copa do Mundo e com ninguém? O Dorival Júnior também tá indo muito mal lá, foi bem no São Paulo, foi bem no nosso rival Flamengo, na seleção não tá fazendo nada também. Essa é que é a grande verdade. Então, assim, voltando no assunto Tite, não tem nada, tá? Eu reforçando aqui. Mas eu acho que seria uma boa pro Vasco. Essa é só minha opinião. Não precisa me chamar de maluco, é só deixar a sua opinião aqui embaixo. Ó, Eduardo, eu acho que não é uma boa por isso, isso, isso. Mas eu acho uma boa porque o Tite é um técnico grande, é um técnico robusto, é um cara que conhece sim de futebol, é um cara que não esqueceu de treinar um time, como treinar um time, e eu acho que pode ajudar sim, porque é um cara mais experiente, tá certo? E saindo do assunto novo treinador, eu vou falar porque tem mais empresas, tá vendo aqui no telefone? Mais empresas, essa italiana, interessadas na SAF do Vasco. Gente, ontem, né, alguém na torcida do Vasco, e a torcida do Vasco é assim, as pessoas às vezes precisam entender que a característica da torcida do Vasco é a seguinte, é de uma torcida apaixonada pelo Vasco, que compra o barulho do Vasco, compra... Eduardo fez plano de sócio lá no Japão, a torcida vai lá e vai bater recorde. Eduardo, o grego vem para o Vasco, então vamos levar bandeira da Grécia, vamos fazer o que tem que fazer porque é o Vasco. Eduardo, o Vasco vai contratar o Coutinho, então vamos comprar a camisa 11 do Coutinho. É assim, é característica da torcida do Vasco. Então, gente, quando eu falo aqui sobre a questão envolvendo engajamento, a torcida do Vasco é assim. Então, hoje, com a questão envolvendo aí o grego no mundo do Vasco, né, o grego que está ou estaria interessado no futebol do Vasco, para muitos o melhor nome, para mim também. Eu não conheço outros nomes, né? Agora está aparecendo aqui uma empresa de um italiano querendo também o futebol do Vasco, também trabalha no mundo do futebol, mas não vai tão bem quanto o do grego lá, né? O bilionário grego. E assim, Marinakis. O Marinakis tem a característica, ele lembra um pouco o Eurico Miranda, né? É aquele cara que reclama com a arbitragem, cara que fala sério, durão e tal. E aí, isso tem chamado a atenção no mundo dos vascaínos, né? Ele lembra o Eurico de fato. Então, assim, eu tô aguardando o desfecho dessa história, desculpa. Tô torcendo para que dê certo também, torcendo para que a proposta seja realmente muito boa para o Vasco. Temos que pensar na nossa instituição, no nosso clube, né? E que tudo dê certo. Não adianta ficar, de repente, mostrando bandeira, abrindo o rosto do cara, porque não tem nada ainda. E se uma outra empresa acertar com o Vasco? Como é que fica essa questão? E aí, lá atrás, vocês estavam idolatrando já um outro... É porque, gente, a situação... Eu também entendo o lado de algumas pessoas que torcem pro Vasco, sabe por quê? Porque a questão do Vasco tá tão braba, tão tensa. Aí você olha pro lado, os seus rivais, Flamengo, Fluminense, Botafogo, conquistando. E o Vasco sempre na fila. E eles não fazem festa. A torcida do Vasco faz festa. A torcida do Vasco faz festa pro Vasco não cair. A torcida do Vasco faz festa porque o Vasco contrata Paê, porque contrata Coutinho. Imagina o Vasco campeão, gente. Imagina o Vasco campeão para tudo. Para tudo. Sabe? Então, eu entendo o lado do torcedor. Acho até que temos que segurar um pouquinho a onda para que essa negociação ela possa prosseguir sem olhar desespero, sabe? Não, tá desesperado. Não, calma. Calma. Já que dá... Ó o Botafogo. Mais uma vez, vou usar o Botafogo como exemplo. Ó o Botafogo. 2 títulos. Tem só 2 anos de SAF. Só que a SAF de lá é uma SAF séria.
Uma pessoa séria assumiu a SAF do Botafogo. Corrigindo aqui. Precisamos de um cara assim no Vasco. É isso que eu prego aqui. Precisamos de um Textor no Vasco. É só isso. Um cara com grana, com paixão, com vontade. Ah, é negócio, mas eu tenho que formar aqui um time campeão também. Eu tenho que cumprir meu contrato, conquistar campeonatos. É isso. Sem delongas, sem história, sem mais, sem churupita. É isso. Um cara com esse tipo de roxo, vocês sabem. Tá certo? Então é isso, gente. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a galera que ajuda o canal aqui através do Pix, né? A galera que tá nessa campanha tá passando aqui, gente. O Pix aqui embaixo para vocês, tá? É realmente sempre um recomeço, né? Esse ano, um ano muito difícil, um ano muito complicado. E pessoas, o Ricardo Bastos ajudou aqui através do Pix, a Verônica também, tá? O Boaventura também ajudou hoje através do Pix, então muito obrigado, o Pix está passando aqui na tela para você, caso você queira ajudar aqui o canal, pode ter certeza que vai estar ajudando e abençoando demais aqui o Eduardo Ferrari, independente do valor, tá, gente? Independente do valor. Então, assim, deixo aqui minha gratidão do fundo da minha alma, do fundo do meu coração a todos vocês, que Deus possa abençoar 10 vezes mais a vida de vocês. E pra galera que tá doando aí, vai rolar sim o sorteio da camisa do Vasco aí, tá bom? Vou deixar um e-mail num segundo momento, perto do Natal, e aí vou trazer vocês aqui pro grupo, e assim, vocês vão estar participando, claro, caso vocês queiram, de um sorteio de uma camisa original do Vasco, tá certo? Vou pegar alguns autógrafos dentro do clube para vocês, tá certo? Então é isso, um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, e saudações vascaínas.